Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos continuar com a videoaula sobre estudo da função, parte 4. Na aula anterior, nós vimos o sistema cartesiano ortogonal e a construção do gráfico de uma função. Os links estão na descrição deste vídeo. Nesta aula, nós abordaremos representação de funções por meio de tabelas, gráficos e diagrama sagital. Exemplo: representação por tabela. Observe a tabela que relaciona o número de litros de combustível consumido por um veículo com os primeiros 40 km percorridos. Note então que nós temos uma tabela para representar essa situação, com os litros à esquerda e os quilômetros rodados à direita, onde, por exemplo, nós temos aqui que com 1 litro ele anda 8 km, com 2 litros ele anda 16 km, e assim por diante. Essa relação caracteriza uma função definida por y igual a 8x. O seu domínio é representado pelos valores de x, os quais estão associados a cada y da tabela. Observe que o domínio são os elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5, representados pelos valores de x. O seu conjunto imagem é representado pelos valores de y, os quais estão associados a cada x do domínio. Observe, o conjunto imagem são os elementos 0, 8, 16, 24, 32 e 40. Representação, diagrama sagital. Então, o nosso diagrama já conhecido. Observe, então, que aqui nós temos a mesma situação. Só que agora eu quero representar essa situação num diagrama sagital. O que eu já sei do diagrama sagital? Que o meu conjunto A é o meu conjunto de partida. Quando eu falo f, é uma função de A em B. A é o meu conjunto de partida, portanto, A é o meu conjunto do domínio. Eu já sei que os meus elementos do domínio são os elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu coloco esses elementos no meu conjunto A. É dessa forma que eu represento. E então, eu tenho o meu conjunto B, que é o meu conjunto do meu contradomínio. Eu já sei que a imagem da função, eu sempre vou encontrar ela no meu conjunto do meu contradomínio. E eu tenho o meu conjunto imagem, que são os elementos 0, 8, 16, 24, 32 e 40. Então, eu coloco esses elementos no meu conjunto do contradomínio, porque o meu conjunto imagem eu sempre vou encontrar ele no meu conjunto do contradomínio. Além disso, eu sei também das relações que se estabelecem nesse diagrama. Ou seja, eu sei que 0 litros ele anda 0 quilômetros, ou seja, ele não anda, então se estabelece uma relação. Eu sei que com 1 litro ele anda 8 quilômetros, eu sei que com 2 litros ele anda 16 quilômetros, então eu vou estabelecendo essas relações que eu já conheço e represento então essa mesma situação no diagrama sagital. Nós podemos ainda representar a mesma situação de uma outra maneira, a representação gráfica por meio de um gráfico. Então, conhecendo o domínio, os elementos do domínio, conhecendo as respectivas imagens, eu vou encontrar pontos. E esses pontos eu posso identificar eles no meu plano cartesiano e, a partir disso, traçar o gráfico da minha função, y igual a 8x. Nesta videoaula, nós aprendemos a representação de funções por meio de tabelas, diagrama sagital e gráficos. Até mais!